Fala pessoal, inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade e a lógica esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Em rápidas palavras, quero dar continuidade ao estudo que eu tenho trazido aqui no canal acerca das contradições bíblicas. Então, para você que acompanhou os demais vídeos, a série de vídeo, esse é o 5º vídeo, salvo eu, tá? E vamos cada vez mais expandir nosso raciocínio, nosso entendimento acerca do que chamam de Bíblia Sagrada, já que esse nome, tá, se trata de uma cidade da Grécia, os fenícios, Biblos. Já trouxe suporte aqui no canal e é importante você sempre estar acompanhando, ativar o sininho para não perder, tá, tão importante estudo. Então hoje, mais uma vez, esse vídeo vai mais uma vez abalar e chocar aqueles que estão dormindo, estão dormentes dentro da Matrix, achando que realmente o criador bíblico, tá, ou o livro que chamam sagrado, não tem contradições, mas eu provo com toda audácia, com toda coragem, com toda força, com toda inteligência, profundidade, não sou melhor do que ninguém, mas que esse livro contém mentiras, contradições, fantasia. Já de imediato, eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas. Fazendo assim, você contribui para que o canal cresça evolutivamente, alcance mais pessoas, o conteúdo do YouTube possa indicar e assim vamos gradativamente plantando aquela sementinha, tá, no seu parente, no seu amigo, e vamos desenvolver. Para quem vê na tela, tá, acha que esse é o criador dos evangélicos, assentado no trono de ouro eternamente, por séculos, séculos e séculos. Não dá para acreditar nisso, né? Realmente o Altíssimo que eu creio, ele é uma força de energia, uma consciência superior que se encontra no pleroma. Então não tem nada a ver com um velhinho assentado num trono de ouro, né? Então vamos elaborar aqui hoje, tá? Esse vídeo aqui e mostrar para vocês. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Preste atenção. O que chamam de Deus, o que eu chamo de consciência superior, divino, tá? Fonte criadora de todos os corpos celestes, nunca foi visto por alguém. Ok? Então eu vou mostrar as contradições. Aqui em Gênesis, capítulo 32, verso 30, preste atenção. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto, viu quem? A face, Deus face a face. Opa, já começa a contradição. O versículo anterior disse que ninguém viu a face do Criador, né? Chamam de Deus aqui, de Theos. Mas aqui já está dizendo em Gênesis, capítulo 32, verso 30. Tenho visto Deus face a face. É uma contradição ou não? Vamos continuar. Isaías, Ishaial, capítulo 6, no versículo 1, diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Poxa, Isaías está mentindo ou ele está dizendo a verdade? Ele diz que viu. E os versículos anteriores aqui frisando, tá? João 1,18. Nunca, ninguém viu, foi visto por alguém. Deus nunca foi visto. Então o que Isaías está dizendo aqui? Que viu o Senhor. É uma contradição ou não? Não satisfeito, vamos então para mais um versículo. Apocalipse 4,
que é o livro mais recheado dessa questão de ver, né? O Criador, o Altíssimo. Apocalipse 4, verso 2. Logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, Chamaim, e um assentado sobre o trono. Poxa, aqui ele entra em contradição totalmente, dizendo que viu um assentado sobre o trono. Lembrando que eu sempre vou frisar 1 de João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto. Vamos continuar então essa lógica, tá? Apocalipse 20, verso 11. O que está escrito aí, Luiz Paulo? Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Poxa, ele viu o trono, que eu imagino que no pleroma não tem trono, por se tratar de espírito. O espírito não precisa sentar. O que você chama de Deus não precisa ficar sentado, tá? Ele é atemporal, ele é multiverso, dimensional, né? Atravessa passado, presente e futuro, né? Dimensões. Então, para que ficar sentado dentro de uma região? Não faz sentido. E diz que está assentado sobre o trono. Ele viu, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Então, esse que ele viu, tá? É uma contradição daqui de João, capítulo 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém, tá? E você diz que não tem contradições na Bíblia. Não é só questão de tradução, palavras deturpadas. Tem a questão da mentira também. Tem do sincretismo, do paganismo. Vamos continuar. Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Poxa, ele estava vendo assentado sobre o trono e ninguém viu. Contradição ou não? Atos 7, versículo 56. E o que diz? Eis que vejo os céus abertos, a Chamaim aberto, as dimensões abertas, os portais abertos, os Stargates abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita do Criador, do Altíssimo, Deus, seja qual nomenclatura. Não vou ficar brigando por nome mais, tá? O importante é arrancar a casca grossa da religiosidade, é arrancar a mentira, a argumentação, que é um livro sagrado, mostrando na prática para vocês contradições. Então está dizendo que ninguém viu ou foi visto por alguém. Já aqui em Atos 7, 5, 6, ele diz que viu o céu aberto e o Filho do Homem, né? Mais um versículo aqui, já no tempo da lei, Êxodo 20, 24, Êxodo 24, versículo 11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. Está dizendo que viram a Deus. Há contradição ou não? Eis a pergunta, eis o X da questão. Diz que ninguém nunca foi visto, ele não foi visto para ninguém, né? Então vamos para mais um versículo, Daniel 7, 9. E continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. De quem ele falava aqui? Dessa figura ilustrativa aqui, cabelos brancos, alvos como a neve, né? Por quê? Essa questão, até mesmo não só Jesus, como um Deus europetizado. Não tem um Jesus, né, de pele escura. Ele é todo branco, porque o branco é símbolo de positivo e o preto, né, a cor escura, como negativa, né? Já é uma questão totalmente errônea, tá? Então, eu não vou entrar nessa questão com mais detalhe, tá? Mas acho que vocês entenderam. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés
face a face. Deus nunca foi visto por alguém. Então como é que foi visto aqui Moisés? Se ele falava face a face, é uma contradição ou não? Onde está? Êxodo 33:11. Se bem que vocês crentes, hoje eu enxergo como uma piada, né? O crente achar que uma árvore ali pegou fogo e saiu voz. Não é só questão bizarro achar que uma jumenta falou, que uma cobra falou. É mais bizarro achar que uma árvore falou. Isso é pura essência da esquizofrenia, ou uma doença mental, tá? Que Moisés possuía. Aliás, Moisés, ele nem existiu, porque se você estudar a história do Sargão de Acácia, você vai ver que é um plágio que Moisés fez, né? Então, vamos para mais um versículo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 18 e 19. Disse mais: ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono. Opa! E todo o exército celestial à sua mão direita. Como assim? Diz que está vendo? Vi o Senhor assentado no seu trono. Para que ele fica sentado no trono e vendo o mundo dessa forma? Pode ser que ele tenha visto aqui um Yaldabaoth, um Demiurgo, um Arconte, né? Um Enki, um Enlil, um Gadu, arquiteto do universo, né? Um Alá, e várias origens aí, nomenclaturas dentro da religião. O Jeová, né, dos exércitos. Porque se tem exército, exército é o quê? É o contrário do vídeo que eu falei do criador de paz. Porque exército se representa guerra. Guerra é o oposto de amor, né? Então, fica aí para vocês pensar. Então vamos falar mais um pouquinho, tá? Desse ser assentado em seu sublime trono na visão dos crentes, certo? Até agora mostrou as contradições. Eu vou deixar esses 2 versículos extra aqui, bônus, para vocês pensar, tá? Aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. E eu provo na prática que Senhor, que você chama glória ao Senhor, aleluia ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor, canta louvores, glorifica o Senhor me pôs no meu coração, o Senhor me mandou falar, o Senhor mandou profetizar. Esse Senhor é o diabo. Esse Senhor aqui é símbolo do arconde. Esse Senhor aqui, ele é o Jeová dos exércitos. Ele é realmente um dos enganadores da matéria. Como? Se você ler aqui 2 Samuel 24, verso 1, está dizendo que o Senhor se levantou contra Israel. Aqui já em 1 Crônicas 21, 1, então Satanás, ou seja, opositor, tá, se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Veja que é o mesmo versículo, tá? É a mesma narrativa em pontos diferentes, só que um fala que é o Senhor, ou seja, Baal, e aqui testifica que é Baal, certo? Vamos continuar então falando aí, para terminar esse vídeo, sobre o ser que anda sobre os 7 castiçais de ouro, os 7 candelabros, o ser que anda, né, sobre as lâmpadas acesas, símbolo esse que está dentro dos terreiros de macumba, o castiçal, está dentro da cabala, está dentro das igrejas evangélicas, está dentro da questão judaica, né, provando para vocês o símbolo da deusa Asherá, que eu já fiz vídeo no canal. Então vamos provar quem é o ser que anda entre os 7 castiçais de ouro e o que significa esses 7 castiçais. Bora lá então? A verdade que não nos contam é que esse Deus do Velho Testamento, chamado de Yahvé, Jeová, na verdade é uma entidade maligna, que os gregos, assim como Platão, chamavam de Demiurgo. Você pode estudar mais sobre isso na Gnose. Ele é acompanhado de 7 arcontes que ajudam ele a controlar os fenômenos cósmicos e universais.
Estes 7 arcontes são mencionados no livro de Apocalipse como os 7 Espíritos de Deus ou os 7 Espíritos diante do trono. E formam ali a quadrilha de Jeová que ajuda ele a nos manter presos nessa dimensão ilusória e agarrados na matéria e seus sentidos. Quando você para de ser um escravo e de dar energia a esse falso Deus e a essa falsa egrégora, você começa a empoderar o seu eu superior, que é o Deus que habita em você, e aí você governa a sua vida. Vou mostrar para vocês aqui, vou ampliar a tela. Isso aqui é um denário, tá? Aí você vê aqui, ó, Divo, esse aqui é o filho do Domiciano, tá? Esse é o filho dele. Aí você vê que ele está aqui no céu deificado e tem 7 estrelas. Só tem como aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você pode ver, esse aqui é a parte da frente do denário, tá? E esse aqui é a parte do verso, tá? Onde você viu aqui que eu mostrei só o verso aqui nessa imagem, tá bom? Isso aqui é o filho de Domiciano divinizado, porque no Império Romano o imperador ele era considerado também um deus, uma divindade, assim que nem no Egito. No Egito o faraó ele era um deus encarnado, tá? Tanto é que a palavra faraó ela significa a grande morada. Se você não sabe, leia o livro O Egito dos Antigos Faraós, que você vai aprender um pouco sobre isso. Mas voltando aqui, então você tem aqui um filho divino, tá? Você tem uma prova, porque isso aqui foi encontrado. Isso aqui não é invenção de ateu, tá? Isso aqui foi encontrado. Bom, como eu tenho citado a questão da aparência das serpentes, tá? Os querubins citado pela Bíblia, uma narrativa mais profunda, se você estudar, você vai ver que eles têm aspectos de aparência de serpente aladas, tá? Esses tipos de seres. Na verdade são os arcontes. E quando eu faço referência do dragão de Apocalipse com a serpente lá do Éden e liga aos arcontes e também aos 7 castiçais, segundo a narrativa aqui de Apocalipse 4, verso 5, né? Termina aqui o versículo dizendo: os quais são os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Teos, os 7 Espíritos de Júpiter, os 7 Espíritos de Zeus, tá? Quem são os 7 Espíritos? São os 7 Aion. São, na verdade, os 7 arcontes, tá? Aqui, ó, Apocalipse 5 também termina dizendo, tá? 7 Espíritos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra. Já que a Terra é um plano, segundo a Gnosis, má, cruel, ruim. Esses 7 Aions, né, enviados, têm seus nomes que eu posso citar num futuro vídeo, as suas nomenclaturas. O mais conhecido é Yaldabaoth, né, Sabaoth, quem mais? Adonis, enfim, são enviados a toda a terra. Mateus 12, 43 e 44. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa. Voltando, acha desocupada, varrida, desordenada, e vai consigo e leva mais o quê? 7 espíritos piores que aquele. Os 7 espíritos dos candelabros, 7 espíritos dos castiçais de ouro, né? 7 espíritos de Zeus, de Júpiter, são os piores do que ele, tá? Então tá aqui, ó, espírito. Mais uma confirmação em Lucas 11, tá? No final aqui, versículo 24, para não ficar repetindo, diz que são os 7 espíritos, tá? Aqui, ó, 7 espíritos. Então esses é os que estão ali, que você chama de santo. Santo vem da nomenclatura, né? A fonética, santo, Satanás, Satã. Então, muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? Ele começa então a criar filhos de si mesmo. Pela sua palavra, ele começa a criar outros deuses. Quando ele termina de criar esses deuses, ele cria 7, ele divide o caos em 7 níveis, 7 céus. E esses 7 níveis e 7 céus, cada um deles passa a ser habitado por um deus, por uma divindade, por um archon, por um regente. Depois disso,
Quando ele olha o governo dele, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou e ele vangloriou-se continuamente, dizendo: não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Que é a fala de Jeová em Isaías 45 e Isaías 46. É isso. Esse aí é o que você acha o Deus da Bíblia, o Deus criador do mundo, que na verdade é um enganador, adorado e venerado pelos politeístas judeus, e agora pela Igreja Católica e pelo protestante, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece aquele like, compartilha, deixa um bom comentário para engajamento. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.